Boa tarde a todos. Bem-vindos ao curso sobre enfrentamento aos crimes cibernéticos, nossa primeira edição. A ideia do curso surgiu no âmbito do GT dos crimes cibernéticos, do qual fazem parte a doutora Neide, o Dr. Helder. Então nós convidamos alguns especialistas sobre o tema para virem aqui dar a sua contribuição para nós. E nesse primeiro dia, o convidado é o professor Ricardo Breyer, que é advogado do Rio Grande do Sul, conselheiro e secretário-geral da OAB Rio Grande do Sul, é especialista em criminologia pela PUC e também em vitimologia em Sevilha, doutor em Direito Penal pela Universidade de Sevilha, professor de Direito e Processo Penal na SMAF, Rio Grande do Sul, na AJURES, São Juízes do Rio Grande do Sul, e no Ministério Público do Rio Grande do Sul. E também é professor na especialização em Direito Penal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, além de ser um palestrante que anda pelo Brasil aí dando a sua contribuição. Então, quero agradecer a presença de todos, agradecer a presença dos colegas aqui do GT, Neide, Helder, e agradecer de modo especial também o nosso palestrante, o Dr. Ricardo Breyer, cujo convívio perdura há muitos anos, já desde dos bancos acadêmicos. Depois fomos colegas na docência na Unicinos, Universidade lá do Vale do Rio dos Sinos, que fica na Grande Porto Alegre, em São Leopoldo. E sem mais delongas, então, passo a palavra ao Dr. Ricardo Breyer para a sua explanação. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite do Dr. Ângelo Ilha da Silva, como ele bem disse, um colega que estamos juntos, caminhando, desde os bancos acadêmicos até as questões profissionais que nos envolvem. Agradecer pelo convite para participar desse curso de aperfeiçoamento que trata sobre crimes cibernéticos. E a própria escola também, o Ministério Público Federal, agradecer a estadia, a atenção, sempre dispensada por mim, das minhas dúvidas que tive para estar aqui com os senhores e poder conversar um pouquinho sobre um dos ramos desta temática que fala sobre os crimes cibernéticos, que é um tema que já há alguns anos eu estou aprofundado nele, que é a questão da pornografia virtual, sob um viés da criminalidade organizada. E algumas questões, através desse estudo, temos debatido em vários segmentos jurídicos do Estado brasileiro, através desta evolução de se tratar desse tema do crime cibernético, que nós começamos, parece, a nos dar conta de que é uma realidade e, consequentemente, os seminários e os debates fazem com que nós possamos trocar ideias, criarmos um juízo crítico e, acima de tudo, poder identificar aquilo que está nos faltando no Brasil em matéria de legislação, em matéria de atuação, para aquilo que o direito penal mais quer, que é a questão da prevenção. Acima de tudo, prevenir para diminuir os índices da criminalidade que existe em torno deste tema, que é os crimes cibernéticos. E também, como é algo novo, como o direito penal também passa por algo novo, as discussões em torno também da punibilidade desses crimes, já que hoje nós temos uma raiz muito forte no Brasil, que é uma raiz garantista, de uma escola de Ferraioli, que alguns doutrinadores que estudaram fora e voltaram ao Brasil defendem com unhas e dentes, acoplando algumas questões constitucionais, como tratando o indivíduo infrator como se fosse algo blindado sobre a norma penal no seu aspecto. E no tema da pedofilia, isto tem que quebrar esses paradigmas. Os meus colegas advogados às vezes me criticam, me jogam pedras, tal, tu está
criando a barbárie da questão do garantismo, mas nós temos que pensar um pouquinho nos direitos fundamentais que estão na Constituição e que nós temos que enfrentá-los de uma forma de colisão entre o direito fundamental da vítima, o direito fundamental do Estado de gerir o bem-estar social e do infrator, que são direitos individuais consagrados no direito penal, mas que também nós temos que pesar isso dentro de um princípio de razoabilidade, que é um princípio constitucional. E por isso, conhecendo a temática a fundo, nós vamos ver da importância de algumas medidas que o nosso legislador brasileiro tomou e outras que ele deveria tomar neste tema da pornografia infantil virtual. Então, é uma tarde que nós vamos começar a fazer alguns debates importantes desse tema e espero poder contribuir com os senhores aí através dessa temática do crime organizado e a pedofilia. Nós temos, para entender muito bem esse tema, nós temos que ter 3 focos importantes. Nós temos que ter 3 ciências que vão nos ajudar a entender a funcionalidade deste tipo de crime. Nós não podemos abrir mão, por exemplo, da criminologia para estudar os crimes cibernéticos. Não há como abrir mão. Eu não posso estudar crime cibernético apenas com direito penal, com legislação e questões jurisprudenciais. Isto é um engessamento crítico sobre o aspecto criminal da pornografia infantil. Então nós temos que, de alguma forma, buscar ensinamentos criminológicos. Os Estados Unidos fez isto, a Europa fez isto através das escolas da Espanha, da Itália, da Alemanha, para entenderem as primeiras obras a serem publicadas a partir de 2000, 2002, mas com todo o enfrentamento criminológico. A Escola Psiquiátrica do Canadá, em criminologia, sempre esteve presente nos tratados e convenções que trataram deste tema da pornografia infantil, principalmente referente ao consumidor do material pornográfico infantil. Vocês vão ver mais tarde a importância do consumidor na formação da rede organizada. Então, a criminologia sempre presente, através dos seus aspectos criminológicos, das suas correntes da psiquiatria, da sociologia e da antropologia, que oferecem dados importantes que eu vou passar aos senhores, para a gente passar para o segundo momento, que é tratar esse tema sobre uma questão de política criminal também. Não bastasse a criminologia, que vai estudar as causas deste crime, os protagonistas desse crime, o modus operandi desse crime, da pornografia infantil virtual, nós vamos depois ter também que conhecer as correntes da política criminal que servem de orientação para a construção do terceiro ponto desta pirâmide, que é o direito penal e processo penal. Só através de uma política criminal profunda, de um estudo altamente técnico sobre as causas que foram informadas pela criminologia, é que eu vou me aproximar de uma legislação que vai me permitir ter a questão da prevenção. Então nós temos criminologia, política criminal e depois a legislação. Então nesse viés, não é que um seja mais importante que o outro, mas nesse viés, o estudo da legislação do que trata esse tema é em terceiro plano. E só assim eu vou poder saber se está tudo certo, o que está faltando, o que está exagerado, o que não está exagerado. Então nós temos essa questão da criminologia, a questão da política criminal e a questão do direito e processo penal. Está claro? Vocês podem ir perguntando, se tiverem dúvidas. Tá? Eu vou abrir, tá, Ângelo? No meio, porque são muitos dados, se vocês tiverem dúvidas para conseguir acompanhar o raciocínio, podem parar, não tem problema, a gente responde, tá? Para não deixar nada para trás. Criminologia. Né? A criminologia, antes de entrar dentro da criminologia da pornografia infantil virtual, a criminologia, através de alguns autores, criou uma espécie de parte geral da identificação das características dos crimes cibernéticos. O enfoque criminológico. Alguns professores, por exemplo, Cyber, um professor alemão, Klaus Tiedemann, Whitside, um professor americano,
Romeu Casabona, que é um professor da Universidade da Catalunha, que se especializou muito nesse tema. Schröder, que é um professor alemão especialista nessa temática, traçou um quadro que eu vou passar didaticamente para os senhores sobre o enfoque criminológico do crime cibernético. Algumas questões da parte geral dos crimes cibernéticos. Os senhores sabem muito bem, foi um paralelo, foi através da própria criminologia, através da corrente sociológica, que, em 1938, definiu as características dos crimes de colarinho branco, através do sociólogo Sutherland, quando ele escreve aquela obra White Collar Crime, né? Delitos de colarinho branco. Ali o mundo e a própria criminologia, que antes estudava os crimes a partir do criminoso pobre, do criminoso sem escolaridade, de um criminoso que não tinha uma estrutura familiar, e as respostas todas do direito penal eram para este criminoso. Em 1938, Sutherland diz, não é só esses que cometem crime. Criminosos com família estruturada, com poder aquisitivo econômico, com cultura, no exercício da profissão econômica, e prevalecendo-se disto, cometem crimes. E aí se desenvolveu toda a teoria do crime de colarinho branco, que mais tarde fortaleceu o chamado direito penal econômico. Se nós temos legislações hoje específicas de direito penal econômico, graças à criminologia, neste debate de 1938, que foi uma grande revolução na definição de crime, ruptura, crime clássico, crime do inferior para o crime macro, microcriminalidade, cria-se o termo macrocriminalidade. Então foi a criminologia em 38. E eu posso dizer que este também, sob o aspecto criminológico do crime, do cybercrime, a criminologia também teceu, através de vários estudos, de casos, de índices, de incidência a nível mundial, também colocou algumas características sobre o cybercrime. E eu vou dizer algumas para os senhores. Como é que eles definem sob a perspectiva criminológica o cybercrime? O primeiro grande princípio da temática vem a ser a permanência delitual por repetição e automatismo do fato. Veja bem, permanência delitual, ou seja, essa permanência dá por reiteradas tipificações, reiteradas ações, e um automatismo do fato. Ou seja, a organização das pessoas que, de alguma forma, as redes que atacam em vários segmentos, fraudes, né, espionagem, destruição de softwares, pirataria, imagem, etc., a criminologia entende que esses agentes, eles têm uma conduta, utilizando o sistema de informática, uma conduta de permanência da ação do fato que a criminologia determinou. Ou seja, nós temos sempre reiteradas ações através da internet, praticadas através do sistema de informática. Isto é uma característica, segundo a criminologia. Nós não temos como crime clássico um homicídio de um determinado momento que se estanga com a consumação, mas aqui é o contrário. Nós temos repetições, e isto é verdade. Quantas ações nós vemos de organizações que se repetem ao longo do tempo, as fraudes perpetuadas no sistema econômico, por exemplo, através da internet. E o que se fala do automatismo? Ou seja, muitos desses casos, o automatismo se fala que às vezes o sujeito só tem, o sujeito ativo desse tipo de crime, uma só ação. Ou seja, a criação do programa para buscar, ingressar na rede e ali praticar ilícitos. Uma ação dele. Isso se dá uma repetição automática, muitas vezes. Sem que ele tenha que estar sempre presente para praticar reiteradamente ações delituosas. Vocês entenderam? Então, ele cria a rede, a organização, cria o sistema, e esse sistema é jogado na rede, e ele vai sendo automatizado, vai sendo repetitivo, independente da participação direta em cada ação do sujeito. Isso é uma característica
criminológica importante, que vai dar alguns reflexos, por exemplo, às vezes, na questão do próprio direito penal, no tocante ao número de ações criminosas que ele pratica, se é um crime continuado ou um crime material. Ou, se nós entendemos que ele pratica uma ação, um crime formal. Uma ação produz 2 ou mais resultados, que para ele, a título de pena, é melhor do que o crime continuado e o crime material. Então, isso é uma das coisas importantes que se denota sobre o tipo de ação deste tipo de característica. Segunda característica criminológica, sob a perspectiva do cybercrime. Extensa e elevada lesividade. Todos que entram na rede buscam, através do que a criminologia determina, sobre a rentabilidade econômica do crime praticado no sistema de informática. Há, seguramente, uma grande rentabilidade que, de alguma forma, faz com que diversos setores privados sejam vitimados por isso. E várias quebras desse sistema de seguranças, hoje, nós temos, pela ganância do lucro econômico, existem dentro das redes organizadas estruturas especializadas em eliminar sistemas de segurança dos setores privados e públicos. Isso é verdade, porque quantas vezes nós já vimos notícias de hackers que entraram dentro do sistema de segurança americano ou dentro da Bolsa de Valores da França, enfim, que geraram algum prejuízo econômico de transferência. Então, isso é, de alguma forma, o que eles que a criminologia determina como um delito de risco à segurança e à viabilidade de informação. Isso é muito importante. É um delito de alto risco à segurança ou à confiabilidade da informação. Isso é um traço criminológico. Porque também, quando se fala em extensa e elevada lesividade, o alcance não tem limites para gerar o prejuízo. Então, a ação cibernética, ou seja, o agente que quer usar a internet para fins de cometer crime, ou como meio, ou como um sistema de informação, ou utilizar como objeto, de alguma forma ele vai buscar isso. Então, o que motiva, a maioria dos casos, os crimes cibernéticos é a questão econômica. A vantagem econômica de se praticar esse delito e muitas vezes ficar na impunidade. Tá certo? Então, o motivo determinante dos crimes é a busca do valor econômico, em cima da utilização desse tipo de ação. Aí depois vem um rol, uma terceira característica, que eu procurei sintetizar, para dar tempo para falar para os senhores, que é a dificuldade da comprovação dos crimes cibernéticos. É uma característica, segundo as correntes criminológicas. Dificuldade de comprovação. E aí nós temos algumas. O primeiro, que vem uma ligação mais profunda com o que eu vou dizer depois. Mas o primeiro, muitas vezes não está claro ou não está identificado a questão do prejuízo produzido, que faz parte da cifra negra da criminalidade cibernética. Se você não tem prejuízo claro, identificado, materializado, nós não temos a comprovação do delito. Seja ele de espionagem, de fraude, estelionato, a própria pornografia infantil virtual. E às vezes isto não vem à tona. Isso faz com que crie-se a cifra negra. Uma outra característica que faz a dificuldade da comprovação vem a ser a facilidade de encobrir o fato. Todos os mecanismos, métodos utilizados pelas redes organizadas que produzem ações que atentam contra o patrimônio, contra a imagem, ou com o fim econômico, que é o cybercrime, né, a facilidade de encobrir isto é muito grande. Isto vai nos determinar que nós, para alcançarmos mais rapidamente
a identificação e a comprovação desses crimes, nós temos que estar qualificados cada vez mais para enfrentá-los. E como o cybercrime é dinâmico, permanentemente estão sendo modificadas situações de criação de programas ou de ações que possam ingressar em sistemas de difícil identificação. Então, isso, de alguma forma, também, o fato encoberto, de alguma forma, dificulta a sua comprovação. Um outro caso complexo, também segundo a criminologia, a dificuldade de identificar o autor. E a criminologia criou uma denominação para esse tipo de crime cibernético, nesse ponto, que se chama delitos sem rastro. Que Schröder descreveu na sua obra, que trata sobre os crimes cibernéticos, um alemão, disse: isso é um delito sem rastro, ou seja, muitas vezes nós não conseguimos identificar os autores desse tipo de delito, que se escondem através das malhas informativas, protetivas do sistema, muitas vezes, que ele cria para se viver no anonimato. Então, não é um crime, claro, não tem nada a ver com o crime tradicional, é uma criminalidade completamente diferente. E que isso tem muito a ver, né, com a questão do método utilizado dentro do cybercrime para cometimento de delitos. Outra característica de dificuldade de comprovação, que são os dados não visíveis e manipulações permanentes de programas já existentes. Muitas vezes a polícia está investigando um sistema de rede e isto também dificulta porque nós não temos aqui uma perpetuidade no sistema, no método utilizado pelas redes organizadas. Elas sempre modificam os métodos. E modificando os métodos, isso dificulta também a investigação e a comprovação disso. Porque cada modificação do sistema vai, de alguma forma, determinar com que, novamente, isto faça com que nós tenhamos que iniciar muitas vezes do zero de novo, para começar a fazer o rastreamento das redes organizadas. Isto é muito, muito, muito forte nos crimes de pornografia infantil virtual, nos crimes de pedofilia virtual. A criminologia deu algumas dicas aqui, para que, de alguma forma, possa minimizar essas dificuldades que nós temos para comprovar a materialidade ou o autor desse crime, ou até mesmo iniciar uma investigação. Eles utilizam e aconselham o direito penal, e nós vamos ver que isso pode ser importante mais na frente, a utilização dos chamados tipos penais em branco. Ou seja, nós não podemos ter uma norma rígida para tratar dos crimes de informática. Porque os métodos são mutáveis permanentemente. Então, nós temos uma forma de lidar com uma legislação, com a norma penal em branco, seguindo a criminologia, seria a melhor forma de nós podermos complementar esta norma com portarias, resoluções, leis específicas e permanentemente atualizadas. E esta norma não ficaria engessada. O legislador brasileiro não pode, segundo a criminologia ou qualquer outro legislador, utilizar a criação do processo legislativo tratando o cibercrime como se fosse um crime tradicional. Ou seja, normas rígidas, normas que têm início, meio e fim, respeitando o princípio da taxatividade. Isto, para o cybercrime, é sinônimo de impunidade. Por isso que nós temos que utilizar as normas penais em branco. Normas penais em branco, todos os senhores sabem, é questionado no Brasil. Sua constitucionalidade não é uma norma taxativa, não é uma norma descritiva completa. Há quem diga que as normas constitucionais em branco são inconstitucionais. Tem gente que defende isso. O direito penal tem que ser bem descrito, um direito penal bem clássico, tem que estar bem taxativo. Sujeito ativo, sujeito passivo, objeto e descrição do tipo. Não dá, isto não dá.
Então, nós não estamos retrocedendo, estamos avançando. Há de se utilizar para se manter permanentemente atualizado, como é a lei de tóxico, é ou não é? Que é mediante norma penal em branco, e nós mantemos atualizado com as substâncias que causam dependência física e psíquica, através das portarias anuais do Ministério da Saúde. Aqui seria a mesma coisa. Um outro tema, que nós vamos falar mais tarde, é imperioso que neste tipo de crime nós tenhamos a cooperação internacional. Ou seja, sem cooperação internacional entre as autoridades governamentais que estabeleçam critérios, uniformes, experiências, de informação, nós não vamos combater esse tipo de crime eficazmente. Então nós temos que criar, entender, e o país tem que buscar a cooperação internacional, sob pena de termos uma informação muito limitada da funcionalidade desse tipo de crime. E este crime também, pegando um pouco daquilo que muitos falam, na parte do direito penal econômico, direito penal econômico administrativo, também forçar muito na questão do cybercrime a administrativização de condutas desse tipo de ação. Ou seja, regulamentos com cartões de crédito, regulamentos com provedores que possam gerar informações, como teve na CPI da pedofilia, que teve o Google, etc. Nós temos que ter uma regulamentação dura administrativa sobre isso, que vai servir de base para também os aspectos criminais na frente, quando não devidamente respeitado. Então nós temos que ter uma natureza forte administrativa de orientação, e caso as pessoas não tenham esta respeitabilidade, os setores, as agências, as empresas, os provedores, possam, de alguma forma, dificultar a comprovação através da troca da informação. Então, por isso que também temos que ter regras de administrativização. Passado isso, vem um outro aspecto, outro princípio, letra D, que é o alto volume da cifra negra. Este crime, como Sutherland disse, lá em 1938, o criminólogo, o crime de colarinho é uma cifra negra. Nós não temos estatísticas de quanto por cento de sonegação, quantos por cento de ações que atentam contra o sistema financeiro. Então, são crimes que ficam na impunidade porque não são divulgados e não são reconhecidos como crime. Aqui é a mesma coisa. Nós temos um alto grau de cifra negra. Por N aspectos. Cito 3, segundo a criminologia. Primeiro, nós não temos, vamos trabalhar de Brasil, uma informação precisa e segura que trate sobre o volume da criminalidade informática no Brasil. Nós temos estatísticas e números do que foi apreendido, do que foi identificado. Mas isso não significa, como na criminalidade tradicional, quando se pede um autor de um roubo, nós não temos uma estatística prevista de quantos por cento nós temos diariamente de crimes que se utilizam do sistema de informática, de ações que se utilizam do sistema de informática. Nós não temos isso. Isso dificulta a cifra negra. Ou seja, nós temos, por exemplo, empresas que muitas vezes são vitimadas e que muitas delas não registram ocorrência policial. E ao não registrar a ocorrência policial, nós não vamos entrar nas estatísticas também. Elas procuram resolver o seu problema contratando um outro profissional para criar um outro sistema de segurança. As micros, médias empresas, segundo a cronologia, com base nos Estados Unidos, num cálculo vamos trabalhar de 10%, segundo estatísticas, de 10% de ações no universo, apenas 1% é identificado, 9% não é identificado, então a informação do crime é muito pouca, e desses 1%, 14% desses 1% consegue, de alguma forma, identificar os autores. Então, dentro de 1%, nós temos 14% que se identifica autores.